Olá! Hoje nós vamos conversar sobre a relação do que acontece atualmente no Brasil com os últimos 7 anos na economia do nosso país. Mas antes, eu deixo aquele tradicional pedido. Você vai no nosso canal, Como Enfrentar a Direita no Brasil, se inscreva, toque no sininho e receba sempre as notificações. Se você gostar, deixa o seu like ao final do vídeo. Bem, qualquer pessoa que passa pelas cidades brasileiras vê o crescimento do desemprego, da situação de miserabilidade nas ruas brasileiras, veem as lojas se fechando, dificuldades para quem precisa de emprego, para quem aluga um imóvel, ou seja, a economia brasileira entrou num pré-colapso. Preços altos, energia alta, alimentos com preços exorbitantes, uma dificuldade que faz com que a renda média da população caia e as suas despesas aumentem, e sem perspectiva de uma retomada forte do desenvolvimento. Mas como isso se explica nos últimos 7 anos? Pelos números. Quando o IBGE, trimestralmente, mostra a situação da economia brasileira, você pode ver o que foi feito nos últimos 7 anos, o que aconteceu no Brasil nos últimos 7 anos. A última vez que o nosso país teve um aumento do chamado PIB per capita, o que é o PIB? PIB é o conjunto da economia brasileira, medida a partir de determinada metodologia para dizer quanto o país produziu. Muito bem, esse é o PIB simples. O PIB per capita é o que divide o valor desse produto interno bruto pelo número de habitantes. Se você, por acaso, tem um crescimento da economia maior do que o crescimento de habitantes, você está enriquecendo, teoricamente, o conjunto da população. Quando o crescimento da economia é menor do que o crescimento do número de habitantes, você está no processo de empobrecimento da nação. E nós estamos há 7 anos sem que o PIB per capita seja maior do que zero. Nós estamos caindo. Ou seja, o crescimento da população brasileira tem sido maior do que o crescimento da economia. Esse é um problema, não é de um ano ou dois, isso acontece com os países, um processo recessivo, um processo de contração da economia, mas o Brasil é um processo que se estende desde 2014, aprofundado com a política recessiva ali a partir de 2015, com a sabotagem toda feita contra o governo de Dilma Rousseff a partir de Eduardo Cunha e outros, e o processo de impeachment. E aí, a partir de Temer e aprofundado em Bolsonaro, um processo de política econômica que absolutamente concentra a renda, concentra no agronegócio, nos setores exportadores, no setor financeiro, a lucratividade da nação. Vamos dar alguns exemplos que são exemplos importantes. Quando o IBGE fala de economia, ele fala, por exemplo, a situação do segundo trimestre de 2021. Terminou agora, né? Terminou agora no final de junho. Muito bem. Vamos comparar com o segundo trimestre de 2014. A economia brasileira chegou a um ponto muito importante ali até 2014. O desemprego baixo, a renda média dos salários em alta. Como o desemprego estava em baixa, a força do trabalhador, a força do trabalho era valorizada. Você não pode pagar qualquer salário quando você tem o desemprego baixo. O trabalhador diz, não, eu não vou para aí, vou para outra empresa que está me pagando melhor. Então, tudo isso foi sendo desmontado nos últimos 6, 7 anos. Agora, o modo é tão grave, se você imaginar que o Brasil cresce a sua população em torno de 1% ao ano, um pouquinho mais, um pouquinho menos, nos últimos 7 anos, e você pega a situação da economia brasileira, vamos pegar, por exemplo, a situação da indústria. Quando a gente compara a produção da indústria brasileira agora, no segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2014, é menos 10%. No setor de serviços, menos 3%, 2,9%. Na agropecuária, foi o único setor que cresceu. Claro, ainda mais agora, a partir de 2016, 2017, com a prioridade de transformar o país num país basicamente agroexportador, o Brasil teve ainda a desvalorização acelerada do seu câmbio, fez com que a agropecuária subisse 19,4%. Mas a agropecuária não leva o PIB para frente só. Ela é importante, no caso brasileiro, como fator de acumulação de dólares, de reservas cambiais, mas ela não leva a economia para frente, porque o conjunto é feito pelo setor de serviços e a indústria também é muito importante, apesar de toda a queda que a indústria tem tendo
vem tendo nas últimas décadas aqui no Brasil. Muito bem, nesse conjunto todo de indústria, serviço e agropecuária, o PIB brasileiro, ou seja, a economia brasileira, em junho de 2021 é 3,7% menor do que em junho de 2014. Ou seja, a economia brasileira é quase 4% menor e a população cresceu 7, 8%. Ou seja, você tem um empobrecimento claro. Além desse empobrecimento geral, você teve um fator de concentração de renda. Tirar a renda dos trabalhadores da classe média em benefício dos segmentos agroexportador, financeiro e de grandes grupos econômicos. Muito bem. Quando você fala a preços de mercado, o consumo das famílias brasileiras, ela está 3,3% menor do que em junho de 2014. Ou seja, você tem um crescimento de 8% da população e um decréscimo. Não é que você igualou, não. Só para igualar, sem crescimento nenhum, se você cresce a população 7, 8%, você tem que crescer a economia 7, 8%. Não, você cresceu 8% a população e o consumo das famílias caiu 3,3%. As despesas do governo caíram 6,4%. Não há investimento público a partir do teto de gastos. E o investimento público é o gasto privado. O investimento público é a receita privada. Porque o setor público contrata o setor privado. Se ele paga um salário a um servidor, o servidor vai gastar no comércio, na indústria. Se ele contrata uma obra, ele vai pagar a empreiteira paga aos seus operários, ou seja, o gasto do governo é a receita do setor privado, diretamente. Se você não tem gasto do governo, você tem uma contração importante, porque com a economia brasileira também na descendente, não há setor privado, ainda mais setor privado que depende de investimento externo, que vá tentar salvar a economia brasileira, porque o investidor internacional, por exemplo, olha e diz assim, não vou investir num país cujas fábricas estão com 30%, 40% de capacidade ociosa. Então, quando a gente olha isso aqui é muito grave. Quando a gente faz uma comparação, por exemplo, com novembro de 2014, porque eu peguei a comparação só de segundo trimestre de 2014 a segundo trimestre de 2021, mas se nós formos um pouco mais adiante, a novembro de 2014, só o setor de serviços tem uma queda de 7% em relação a hoje, que é o setor que impulsiona a economia. Toda a prestação de serviços tem 7% a menos que uma população 8% maior. Então, foi, na verdade, um projeto feito, a chamada Ponte para o Futuro, apresentada pelo então vice-presidente Temer, que garantia o apoio do mercado financeiro à destituição de Dilma Rousseff. A Ponte para o Futuro, na verdade, era um processo de acumulação de recursos, de capital, na mão daqueles que já tinham mais. Ou seja, esvaziar a situação do trabalho, esvaziar a classe média, fazer com que os serviços ficassem mais caros, fazer com que a lucratividade desses setores fosse mais alta. Não é à toa que, mesmo com todo o desgaste, o setor em que o atual presidente Jair Bolsonaro tem mais intenções de votos para a eleição do ano que vem é exatamente entre os empresários. Muitos passam dificuldades. Pequeno comércio, quem incorpora algumas áreas do setor de aluguéis, passam por muitas dificuldades. Mas um outro setor teve a sua lucratividade aumentada a partir do rebaixamento de salários, a partir da possibilidade de reajustes acima da inflação. Planos de saúde, área de energia, a área dos serviços concedidos à iniciativa privada, agronegócio, setor financeiro, tudo isso está absolutamente desregulamentado e lucrando o quanto pode, mesmo com o país nessa situação. Eu quis apresentar para vocês um pouco dessa realidade econômica, de quanto o país perdeu nos últimos 7 anos, e a gente vê isso agora de modo muito grave nas ruas das cidades brasileiras. Eu agradeço a você a participação neste vídeo. Fica o nosso convite. Na semana que vem nós voltamos com outros dados da realidade brasileira. Muito obrigado.